presenciar aqui um julgamento diferente do que vocês, do que aconteceu de todos os outros grupos que apresentaram para o professor, ensaiaram, fizeram mudanças. Isso aqui vai acontecer ao vivo. Isso aqui nunca foi ensaiado. Cada um sabe o seu papel, cada um sabe sua função, mas eles não têm a mínima ideia do que um vai falar do outro. Então é o seguinte, deixa eu explicar. Esse pessoal aqui, eles são a turma de quinta-feira à tarde. São os alunos do terceiro ano que fazem aprofundamento de produção de texto. Tá? Então é um grupo, né, fora o horário da aula, isso fica aí para o segundo ano, né, já fazendo propaganda para o ano que vem. Então é um grupo de aprofundamento de produção de texto. E eu levei um texto para eles que conta a história de um casal, mas eles vão explicar melhor aqui, eu vou deixar por conta deles. Tá? Mas conta... eu tenho que explicar. Não, você não pode explicar. A história, só para vocês entenderem, é uma história real. É um casal que teve um filho. Esse filho nasceu com uma doença genética rara, e o filho veio a falecer com 2 anos. O que aconteceu? Foi feito o exame do DNA do pai, o exame de DNA da mãe, e a probabilidade de eles gerarem outro filho com a mesma doença, apesar de eles não terem, individualmente eles não tinham, mas a combinação deles gerava isso, era de 97%. Logo, eles não poderiam mais ter filhos. Então, quais eram os caminhos que eles tinham? Ou ir para adoção, ou fazer a seleção embrionária. Então, eles produziam, juntavam o óvulo com o espermatozoide em laboratório, formavam-se ali, vários embriões, e aí havia um exame genético para escolher qual deles não teria doença. Isso é um caso real, aconteceu, e gerou muita polêmica, principalmente na área médica, porque alguns médicos são contra esse tipo de intervenção e outros não. Então, o que vocês vão presenciar aqui é um julgamento, tá? Criado por eles, por esses alunos do terceiro ano. Como diz o nosso querido professor Jojo, né? Vai acontecer ao vivo, né? Vai acontecer ao vivo. Então, qualquer falha que aconteça, vocês entendam que faz parte do processo. Tá bom? Então vamos lá. Para começar, eu quero agradecer a máfia que está fazendo uma participação especial de segurança, tá? Veja, tá? Eu quero assim só registrar isso. Então, para começar o nosso julgamento, eu vou pedir para todo mundo ficar de pé, receber o nosso juiz, meritíssimo senhor Pedro Henrique Rocha Saraiva. Pode sentar. Convoco o promotor Dr. Rodrigo Lemos. Promotor. Acusante, doutora Sara Lima. Advogada de defesa, Amélia de Assis. E o réu, doutor Drauzio de Andrade Drummond. Declaro essa sessão aberta. Hoje, dia 23 de junho do ano de 2015, no 4º Fórum Civil de São Bernardo do Campo, iremos julgar o caso número 15.614, 2015. O réu Dr. Drauzio Drummond de Andrade é acusado de selecionar embriões para que o casal, composto por Roberto de Melo Gonçalves e senhora Catarina Estrina, conseguisse ter um filho considerado por tais saudável. Segundo a doutora Sara Lima, o casal foi recomendado a não fazer o procedimento, por ser considerado ilegal.
Mesmo assim, acabou por recorrer ao Dr. Drauzio para evitar que o seu filho viesse a nascer com doenças. Nesse julgamento decidiremos se o doutor será punido ou não por seus atos. Promotor, prossiga com a palavra, junto à denunciante. Pessoal, desculpa. Vocês são o júri. Vocês são o júri. Então vocês vão ver e na hora do julgamento são vocês que vão decidir se ele deve ser, né, no caso, se ele deve ser liberto, poder continuar exercendo as suas funções, se ele deve ser acusado, tá? Ou se ele tá, veja que tudo é ao vivo mesmo, né? Ou se ele deve perder a licença médica dele, tá? Devemos considerar também que o procedimento feito pelo réu é considerado pela doutora ilegal. Ou seja, pela legislação não existe uma regulamentação. Agora, promotor, prossiga com a palavra, junto ao denunciante. Agora eu gostaria de convocar a minha contratante, Brent Sara Lima. Doutora Sara Lima, jura diante da Constituição Federal, além de todo o júri que aqui se encontra, cumprir única e exclusivamente com a verdade? Eu juro. Doutora, por favor. Primeiramente, eu gostaria de perguntar por que você está processando o Dr. Drauzio? Porque eu não concordo com as atitudes dele como médico geneticista. Quais são os motivos de você não estar concordando com o doutor? Eu acho que ele não devia tirar a possível vida para salvar outra. Você conhece o procedimento realizado pelo Dr. Drauzio? Eu não sou médica geneticista, mas na minha faculdade a gente teve algumas aulas sobre genética. Esse é o que eu sei. Você concorda que o preço é realmente extremamente caro e é para uma pequena faixa da população que ele é acessível? O tratamento chega a 30 mil reais e você poderia ter utilizado da doação e ajudado várias crianças que precisam de pais e não necessitava disso. Encerro minhas perguntas. Agora, a advogada de defesa pode fazer os questionamentos. A doutora, como médica, não preza o avanço da ciência? Eu acredito sim no avanço da ciência, só acho que temos vários caminhos e esse não é o que eu seguiria. Um dos motivos por você ter denunciado o doutor foi o preço do tratamento. Você então acredita que a seleção de embriões, como qualquer avanço, é um processo lento e demorado no que diz a sua acessibilidade financeira? Então você julga como correto privar as pessoas que hoje têm acesso a esse tratamento até que todos tenham acesso à novidade? Eu sou ao contrário do tratamento, não só pelo preço, eu acho também que ele devia ser, se fosse para ser um avanço científico, ele devia ser acessível a todos, mas eu sou contra ele como um avanço científico. Você acredita que a vida inicia-se no embrião? Eu acredito que a vida inicia-se na célula. Obrigada. Sem mais perguntas. As testemunhas Roberto de Melo Gonçalves e Catarina Estrina podem prestar os devidos papéis nesse julgamento.
essas perguntas. Gostaria de começar fazendo uma pergunta para a mãe. Se você descobrisse que seu filho Léo, já grávida, tinha essa doença, você abortaria ele? Não considerava aborto nenhuma opção. Você não considera aborto uma opção porque ele descartaria seu filho já formado. Mas, de acordo com a nossa Constituição, os embriões já são considerados vidas. Então, é um tipo de aborto um pouco mais prematuro. Não. Agora eu quero fazer uma pergunta para o pai. Você foi a favor de realizar a seleção? Sim, Quais motivos? para excluir a doença do gene do meu filho. Seu primeiro filho, ele nasceu com a doença e morreu alguns anos depois, correto? Sim, Você o amava sim. e você escolheu descartar todas as outras possibilidades de ter mais um parecido. Eu não quero que ele sofra. Então você está aqui falando perante o júri que os deficientes, eles são abaixo de nós, que eles não têm as mesmas capacidades físicas e que os mentais deveriam ser excluídos da nossa sociedade. Eu não disse isso. Você O que eu disse foi que ele sofre. acabou de falar que você queria excluir esse gene do seu filho. Logo, você está falando que você queria excluir este problema da sociedade. Eu queria excluir a doença do meu filho. É isso que eu quero. Poderia, por favor, parar de falar a mesma coisa sem parar? Poderia fazer o mesmo? Pois bem, eu quero fazer uma pergunta para a mãe. Quanto você pagou na seleção genética? Cerca de 30 mil. Você ganha quanto por mês? Acho que isso não vem ao caso. Vem ao caso. Recusa-se a responder? Sim. Você acha correto que apenas quem é da elite possa se utilizar de tal artefato? Não acho, mas por enquanto era a opção que eu tinha. Pois bem, encerra as minhas perguntas. A advogada de defesa pode fazer os questionamentos. Como você, mãe, se sentiu ao perder o primeiro filho com apenas 2 anos? Não tenho palavras para descrever a dor que foi. Eu nunca vi meu filho brincando com uma criança normal e toda a vida dele foi sofrimento, os 2 anos que ele teve aqui. E como casal, vocês decidiram junto optar pelo tratamento, certo? Sim. Em algum momento do tratamento, vocês se sentiram como se fossem cobaias de um novo tratamento? Não, foi nossa opção, escolhemos. E como vocês decidiram? Foi uma decisão difícil? Mexeu com os valores éticos? Foi muito difícil. Dentro de nossa família, nós tivemos apoio, mas eu trabalho no TI. Os médicos que trabalhavam comigo achavam um absurdo, então foi realmente muito difícil escolher se era ético ou não. Mas nós não estávamos escolhendo características, não era cor de olhos, cabelo, se era menino ou menina, só estávamos tentando excluir algo que matou o nosso filho. Sem mais perguntas. O réu Drauzio de Andrade Drummond pode prestar os devidos esclarecimentos. Os senhores são liberados. Doutor, jura diante da Constituição Federal, além de todo o júri, que aqui se encontra, cumprir única e exclusivamente com a verdade? Juro. O promotor pode fazer esse questionamento. Você julga correto o que você fez? Julgo como correto, sim. Você, após o ocorrido, o resto dos embriões, como diz, foi congelado, correto? Exato. Quando há uma seleção embrionária, os embriões não selecionados são congelados e ficam nesse estado durante 3 anos. Após esses 3 anos, os responsáveis deles, que no caso são os pais, podem escolher no uso deles para testes para buscar cura de doenças humanas.
Você, assim como dito aqui anteriormente, você conhece os orfanatos para adoção, correto? Conheço. Você sabe que eles estão com uma superlotação e que uma pessoa de lá poderia ser adotada se não tivesse sido feita a seleção genética. De fato, contudo, o fato de existir orfanato não priva a liberdade dos pais de escolher o que eles querem dos filhos deles. Existe uma chance de falha nesse seu teste? Uma chance mínima. Os embriões que foram congelados, eles todos tinham 100% de chance de ter a doença? Quase 100%. Isso é uma pergunta. O juiz de defesa pode fazer os devidos questionamentos. Como é feita o processo de seleção de embriões? Bom, primeiramente são retirados os óvulos das mulheres e os espermatozoides do homem. Eles são fecundados in vitro e anteriormente ao 14º dia após a fecundação, que é conhecida como a fase pré-embrionária, já é possível perceber qual ser terá a doença ou não. Daí em diante nós pegamos o que não possui a doença e implantamos o útero da mãe para que ele se torne um embrião ali. Os outros são congelados. Qual o benefício desse tratamento? Bom, primeiro, a fecundação in vitro ela é muito útil para as mulheres que não conseguem engravidar, que possuem grandes dificuldades de engravidar naturalmente. E segundo, as chances de você ter um filho saudável, que não tem nenhuma doença determinante, é muito grande. Você acha que é Deus por selecionar vidas? Não, as pessoas já falaram isso pra mim, que eu estava brincando de Deus. Mas primeiro, ao se falar que eu estou brincando de Deus, leva-se em conta que eu acredito em Deus e não se respeita as demais religiões. Além disso, se podemos dizer hipoteticamente que Deus existe, Ele nos deu a inteligência, então por que não usá-la? Muitas vezes você também é acusado de propagar a eugenia. Você concorda com essa acusação? Não. Como o próprio advogado de defesa disse, de acusação, ele citou uma superioridade entre os saudáveis e os não saudáveis, chamada de eugenia genética. A eugenia genética não consiste na seleção de embriões. A eugenia genética é apenas o cruzamento entre pessoas saudáveis para que gerações saudáveis sejam criadas, excluindo o cruzamento entre pessoas que possuem genes menos saudáveis. A seleção do indivíduo é feita no embrião? Não. Como eu disse, ela ocorre na fase pré-embrionária, quando o órgão fecundado está em processo de formar um embrião. Cientificamente, a fase pré-embrionária não é considerada uma vida humana. Então, uma profissional que tem conhecimento científico, ao denunciá-lo por fazer uma seleção na fase pré-embrionária, não está se contradizendo? Exatamente. Como eu disse, a vida humana não começa na fase pré-embrionária. Os cientistas e médicos acreditam que a vida humana começa após o embrião, após o 14º dia de fecundação. Sem mais perguntas. O promotor quer fazer mais alguns questionamentos? Apenas mais uma pergunta. Você disse que tem quase 100% de chance de o novo embrião ter a doença? Não. Os que foram descartados? Os descartados, sim, a chance é muito maior do que o embrião selecionado. Qual a chance do embrião selecionado de ter a doença? Ter a doença, menos de 99%. Bastante coisa, não acha? Bom, perante os outros que tinham uma chance muito maior, não. Se os pais quiseram escolher o que tinha menos de 99% de chance para que fossem os filhos dele, eles têm o direito disso. Não sei se você reparou, mas você está falando que tem menos de 90% de chance, não menos de 1%. Ah, é o contrário, me desculpa. Pois bem. Então você está dizendo que tem 1% de chance de os pais gastarem todo esse dinheiro e todo esse sofrimento à toa. Exato, mas a vida é deles, eles escolhem o que eles bem entenderem. Convoco a testemunha Aurora Pimentel para prestar seu papel nesse julgamento. Senhora Aurora Pimentel, jura diante da Constituição Federal, além de todo o júri que aqui se encontra, cumprir única e exclusivamente com a verdade? Juro. Passo. Primeiramente, gostaria que você explicasse qual é o seu trabalho. Eu sou professora de crianças com deficiência.
Você trabalhou com o filho dos pais de Léo? Sim, ele entrou na minha escola com 1 ano e ficou lá até falecer. Ele agia como um garoto normal ou ele era extremamente diferente? Ele agia como um garoto com deficiência. Na interação com os colegas, ele sofria algum tipo de bullying, alguma coisa do gênero? Não, nenhum. Normal. Você acha correto o que os pais disseram? Que essas pessoas com seus problemas elas são inferiores às saudáveis? Sempre comparado com as pessoas saudáveis, sim, né? Porque sempre rola um julgamento com essas crianças. Não que elas sejam inferiores ou diferentes, mas elas sempre são julgadas por suas doenças. Você julga correto o que eles fizeram de remover essa doença da próxima geração deles? Eu entendo. Eu não faria, mas eu entendo, porque eu sei como uma mãe sofre com um filho que tem doença. Isso é mais pergunta. Doutora? Qual o nível de dificuldade? Porque todos sabem que o Léo, filho do casal, ficou durante 2 anos acompanhado de aparelhos médicos, até na escola. Qual é o nível de dificuldade, você diria, de cuidar dessa criança doente? Financeiramente? Muito alto. A senhora é a favor da seleção de embriões? Como eu disse, eu não faria, mas eu entendo quem faz. Então, você acha correto, se o casal tem a oportunidade e as condições financeiras de optar por esse tratamento, ele tem o direito? Completamente. Encerro minhas perguntas. A testemunha, a senhora Angelina Camargo, pode prestar os devidos esclarecimentos. Angelina Camargo, jura diante da Constituição Federal, além de todo o júri que aqui se encontra, cumprir única e exclusivamente com a verdade? Juro. Faço as perguntas para o doutor. Primeiramente, eu gostaria de saber por que você foi convocado ao tribunal. Eu fui convocada ao tribunal porque eu sou testemunha da Sara. Eu tenho uma filha de 5 anos que tem síndrome de Down e estou grávida novamente de 3 meses. Mas os médicos recomendaram para eu fazer o teste genético, pois eu poderia ter um filho novamente com problemas genéticos, mas eu e meu marido decidimos que não iríamos fazer os testes e não fizemos, e eu não fiz o ultrassom ainda. Como dito pela advogada de defesa e reforçado por suas testemunhas, vai da opinião de cada um. Você acha que seu filho sofre muitos problemas devido à sua condição ou ele consegue ver uma vida relativamente normal? Minha filha, ela sofre, sim, bastante, mas eu e meu marido, nós sempre proporcionamos a ela uma vida boa, uma vida digna, para que ela possa viver como uma pessoa como a outra qualquer. Então você está dizendo aqui que uma pessoa com deficiência ela pode sim ter uma vida digna? Sim. Essa é uma pergunta. Doutora? Eu queria saber por que você é contra a seleção. Primeiro, eu sou contra porque os pais que geram os filhos, eles devem amar incondicionalmente seus filhos. E quando você faz a seleção de embriões, você está condicionando o seu amor. Seu filho tem síndrome de Down. Sim. Então você não sabe o que é ter um filho que viveu durante 2 anos, não com uma deficiência mental ou qualquer outro tipo, mas uma deficiência que o privasse de uma vida digna. Ele morreu porque ele não tinha condições humanas de sobreviver.
Então a senhora não sabe o que é passar por isso. Eu prefiro não responder essa pergunta. A senhora, coloque no lugar deles. Você teve um filho que morreu e você quisesse ter outro filho. Aliás, você está no começo do seu casamento. E se as chances fossem super altas de você ter um filho com a mesma doença e ele morrer da mesma forma, você mesmo assim não faria pelo tratamento de seleção? Não. Porque eu acredito que a medicina tem que evoluir a sua tecnologia para ajudar e não para fazer a seleção. Sua opinião é contrária à seleção de embriões. Você julga correto impô-la sob a opinião dos outros? Ou seja, se você julga incorreto selecionar embriões, você concorda que nenhuma outra pessoa possa ter tratamento? Prefiro não responder também. Encerro mais perguntas. Senhora? De acordo com a nossa Constituição, o Estado tem duas de suas funções primárias são, número 1, vida digna, número 2, garantir a vida. Como em alguns casos o Estado é obrigado a fornecer equipamentos e saúde para menores de 18 anos, como por exemplo o transplante. Se o menor ele estiver com esse problema, realmente ele poderá fazer todas as cirurgias necessárias. Você acha que se seu filho tivesse nascido com essa doença, como o Léo, você lutaria até o fim pela vida dele? Ou você tentaria ter outros sem os problemas como os pais deles fizeram? Então, eu lutaria até o fim se eu tivesse um filho como o Léo. Lutaria até o fim da vida dele, mas após isso eu não faria a seleção genética, mas tentaria adotar. Então você é a favor da seleção, como aqui antes dito. Da seleção não, da adoção. Isso, da doação. Essa é a minha pergunta. Como o advogado de acusação disse, é possível sim transplantes e o Estado ele tem que fornecer esse tratamento. Só que você está ciente que o filho do casal passou por transplantes, teve todo o apoio médico e mesmo assim não sobreviveu. Então não foi falta de lutar, foi mesmo por acaso da vida. Sim, eu não acho que foi por falta de lutar, foi a vida, né? E mesmo assim consequência você da vida é a optaria morte. pela adoção. Mesmo assim você optaria pela adoção. Eu optaria pela adoção. Encerro mais perguntas. Convoco a representante do Conselho de Ética Média, doutora Cartolina da Silva. Doutora Cartolina da Silva, jura diante a Constituição Federal, além de todo o júri que aqui se encontra, cumprir única e exclusivamente com a verdade? Juro. Doutor. Gostaria de começar perguntando qual a opinião dos médicos a respeito disso. Os médicos do Conselho Ético de Medicina são a favor da seleção de embriões em caso de doenças. Como vocês se posicionam, quais são seus argumentos a favor? Para começar, os únicos casos em que a seleção embrionária não é permitida é em caso de modificações genéticas, usados para modificações genéticas. Para investigações não podem usar primeiramente, ser utilizados primeiramente. Com finalidades estéticas, como escolha de sexo, de cor de cabelo e essas coisas. É unicamente para a saúde. Você está ciente de, como dito aqui pelo último grupo, é proibida a clonagem de células. Você acha que com essa possibilidade
o Leonardo poderia ter sobrevivido? Sim. Sim? Você como médica, não o conselho em geral, você acha correto ou errado? A clonagem ou a seleção? Seleção. Eu acho correto em casos de doenças, onde é necessário e pode ser uma escolha viável. Tem mais perguntas? A senhora poderia ler o artigo 5º do Código de Ética Médica? Artigo 5º do Código de Ética Médica. O médico deve aprimorar continuamente seus conhecimentos e usar o melhor do progresso científico em benefício do paciente. Então, a senhora concorda que, nesse caso, o Dr. Drauzio utilizou o melhor do progresso científico em benefício aos seus pacientes, ou seja, ao casal? Sim. Encerro minhas perguntas. Doutora. Você, aqui como dito, acha que a clonagem seria assim muito útil e ela consistiria no artigo, correto? Sim. A criança, neste caso, ela também seria um paciente? Não, no caso são embriões. Se estamos falando do caso dos nossos pacientes como casal. O Léo não seria uma criança? O Léo, sim. Ele seria um paciente? Sim. Certo. Então você estaria dizendo que a nossa Constituição contradiz com o artigo 5º. Eu acho que no caso do casal depende muito a posição imposta. Por exemplo, se eu sou médico do casal em si, que está optando entre a seleção genética, o meu paciente seria um casal. Ou no caso, se eu fosse a médica do menino, o paciente seria o menino. Essa é a nossa pergunta. Só para reforçar, então você, nesse caso, o paciente era o menino Léo ou o casal? Quando nos referimos ao artigo 5º do Código de Ética de Medicina, sobre a seleção embrionária, eu diria que os pacientes são um casal, porque são eles que optam entre a seleção. Quando nos referimos ao menino Léo, com certeza ele seria o paciente. Quando nos referimos ao casal que está optando entre a seleção, os pacientes com certeza são eles. Já no caso do menino Léo, que já possuía uma vida ao contrário dos embriões, na minha opinião, ele seria o paciente. Então, nesse caso, o paciente é o casal que optou pela seleção. Sim. Obrigada, encerro minhas perguntas. Convoco a testemunha Dr. Vladimir Schulepman para prestar os devidos esclarecimentos. Dr. Vladimir Schulepman jura diante da Constituição Federal, além de todo o júri que aqui se encontra, cumprir única e exclusivamente com a verdade? Juro. Dr. Schulepman, você trabalha com o réu em questão, Dr. Drauzio. Correto. Conhece o trabalho dele? Sim. Poderia nos dizer um pouco sobre o que ele faz? Então, a gente trabalha mais na parte da genética. Eu estou há pouco tempo com ele. Eu não consigo acompanhar os trabalhos, mas pelo que eu sei, eu fico mais na parte dos fetos. Então eu não posso muito dizer sobre o trabalho dele. Certo. Sobre o caso, você tem conhecimento sobre ele? Você tem conhecimento sobre o caso em questão? Sim, tenho. Ótimo. Você poderia nos dizer a sua opinião em relação ao caso? Sim, eu posso apenas dizer que é um ótimo trabalho. Mesmo sabendo que podemos... O que eu posso dizer apenas do trabalho é que é um trabalho muito bom. Saber que o nosso trabalho é poder ver famílias felizes e ver seus filhos nascerem saudáveis. Isso é o mais gratificante do nosso trabalho.
É isso que eu posso dizer. É um ótimo trabalho. Mesmo sabendo que temos pouca estrutura, temos pouco e que o tratamento é muito caro, podemos finalmente ver famílias felizes com seus filhos saudáveis. Isso é o que mais gratifica no nosso trabalho, por isso que eu achei que é o mais correto possível. Além de ser uma ótima evolução na ciência, poder ver famílias. Pois bem, eu quero fazer mais uma pergunta para o senhor. Você no seu trabalho mexe com fetos, correto? Exato. Que seria depois dos embriões? Sim. Você na sua área reconhece que os embriões na área pré-embrionária realmente, como ele disse, não contam com vida? Sim. Conhece nossa Constituição? Sim. Sabe que ela trata como sim uma vida? Sim, sabemos. E por isso o aborto é extremamente debatido se ele é legalizado ou não. Então vocês estão indo contra ela de certa forma? De certa forma não, por causa que aquele feto ainda não criou vida. Ele está vivo, porém, ele ainda não criou forma de vida, ele não é considerado um ser humano. Como eu mencionei anteriormente, nossa Constituição sim considera ele um ser humano. A ciência não. Essa é mais pergunta. O doutor concorda que em relação ao aborto, nós estamos falando de um feto e não de um embrião, certo? Concordo. Em relação ao trabalho do Dr. Drauzio, você concorda que ele salva vidas? Concordo. E o que é feito com aqueles embriões supostamente descartados após a seleção? Bom, eles não são exatamente descartados. Eles entram em um estado de congelamento, onde ficam por lá em torno de 3 anos para depois virarem testes. Então você é a favor do trabalho do Dr. Drauzio? Sim, sou totalmente a favor. Certo, mais perguntas. Doutor Rodrigo Lemos, pode fazer as considerações finais. Oi? Pode. Não? Tá. Primeiramente, como eu queria dizer que aqui foi muito visto, existe uma grande divergência entre as opiniões dos aqui em questão. Como vimos, a mãe e o pai, eles eram extremamente a favor, porque o primeiro filho deles tinha um problema. Mas depois visto, vimos que a mãe do garoto com deficiência denominada Down amava seu filho acima de tudo e ele decidiu ter outro, sem fazer o teste gênico. Como vimos também, a Constituição trata como uma vida os embriões. Então, vocês estariam sendo parcialmente contra ela. O 5º artigo da União de Medicina diz que você deve fazer tudo pelo paciente, mas ele contradiz a nossa Constituição, que diz que não podem ser feitas clonagens e mexer com a estrutura genética do ser humano. Vocês estariam indo contra nossa maior regra, que seria a Constituição, que ela é a regra máxima, nada pode ir contra ela. Se algo estiver errado, tem que ser corrigido. Aqui eu me encerro. Doutora Amélia de Assis, pode fazer suas considerações finais. Antes de começar o meu discurso, eu quero lembrá-los que a seleção de embriões não é feita no embrião, é feita na fase pré-embrionária, ou seja, não estamos lidando com embriões. Eu quero perguntar até quando nós vamos concordar que uma criança nasça para viver 2 anos de sofrimento e depois faleça sem fizermos nada para evitar. Depois de 2 anos, assistido por aparelhos médicos, o pequeno Léo faleceu. Ele era uma criança livre de qualquer maldade e teve que aguentar 2 anos de dores. Já pararam para pensar nesses pais que tiveram que enterrar o próprio filho ainda criança? Desde então, eles passaram a carregar um fardo de culpa e impotência, porque eles viram a morte do filho e não puderam fazer absolutamente nada. E o que mais me deixa indignada é que eles foram condenados pela sociedade ao aceitarem um tratamento que proporcionasse uma vida de um filho saudável. Falaram que era antiético, que era contra Deus. Chegamos a tal ponto de egoísmo em que nossos individuais preceitos religiosos e éticos são mais importantes do que amenizar o sofrimento do outro. E a grande questão é, o que vale mais?
a nossa concepção de certo ou errado, ou salvar uma vida de criança, para que ela nasça e nós consigamos ver o sorriso de uma criança saudável. Enquanto nós nos conformarmos, confortando nossos problemas e defeitos, motivados por nossos dilemas éticos e religiosos, condenarmos qualquer avanço científico, mesmo que seja para que uma criança nasça saudável, me desculpe, mas não haverá futuro que aguarde a humanidade. Obrigada. Tá bom, Júlio, pode responder? Diante dos argumentos dados por ambos os lados, agora cabe ao júri julgar se Drauzio... Oi? Diante dos argumentos dados por ambos os lados, cabe ao júri dizer se o Dr. Drauzio é inocente, ou culpado. Quem considerá-lo inocente, levante verde. Quem considerá-lo culpado, levante vermelho. Bem, sendo assim, o réu... Pode trazer o réu? Traz. Só ficar eu e você. Por favor. Por favor, doutor. Diante do que o júri decidiu, declaro o réu inocente.